Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que me assistem, queridos alunos do nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje eu não vou aparecer, tá certo? Mas eu vou compartilhar aqui, a aula segue normalmente, só não vou aparecer aqui na videoaula, tá joia? Então vamos compartilhar aqui a nossa atividade da semana, atividade 28. Nós vamos estudar um pouco sobre os prismas, certo? Então, é essa atividade que está aparecendo aí para vocês. E vamos entender, então, os conceitos principais, ó. Prismas, elementos e classificação. Pessoal, de antemão, eu vou falar em poucas palavras o que vem a ser um prisma, tá? Prisma continua sendo um sólido geométrico, então a gente ainda não saiu do conteúdo de sólidos geométricos. Então, observe que aqui, ó, nessas duas imagens, nós temos um sólido geométrico, né? Que tem altura, ou possui, então, a terceira dimensão, tá bom? Então, são sólidos aqui espaciais, tá? Então, prismas, elementos e classificações. Nós temos o prisma reto, quando observa a diferença do prisma reto e o oblíquo, tá? Se eu pudesse diferenciar aqui o reto do oblíquo, tá? Uma linguagem aqui formal, é porque num prisma reto, tá? Ele vai ser chamado aqui pentagonal, tanto de um lado quanto do outro, porque o polígono aqui da base, pessoal, é um pentágono que possui 5 lados, tá certo? Então, o nome do prisma ele vai estar associado, então, ao polígono da sua base. E outra coisa, o prisma pentagonal reto é porque aqui, se eu pudesse traçar uma reta aqui para vocês verem, do início aqui do vértice até o polígono da base, essa reta formaria 90 graus, tá? Formaria um ângulo reto, tá? Com essa base aqui, o que não ocorre com o oblíquo, eu não consigo passar uma reta aqui perpendicular, tá bom? É essa a diferença basicamente dos dois, do reto e do oblíquo. O oblíquo, pessoal, a gente não é o objeto do nosso estudo. O nosso estudo ele vai se dar em cima do prisma reto, tá joia? Mas é importante que você saiba que tem essas duas classificações, esses dois tipos de prisma, certo? Então aqui, ó, mais uma vez, eu vou dizer aqui para vocês alguns elementos, tá? Os elementos principais, que são as duas bases, tanto uma na parte superior, que é a tampa, quanto na parte inferior. Então, o prisma, ele vai ter duas bases, certo? São duas bases iguais, congruentes e paralelas, tá? E um prisma é chamado de reto, olha aqui a explicação mais uma vez, quando suas arestas laterais, ó, formam um ângulo reto com a base, ou seja, 90 graus. E a altura, pessoal, é justamente a distância entre essas duas bases, certo? Então, continuando aqui, ó. Então, nós temos, então, aqui, ó. Vou dar um zoom. Então, nós temos aqui as arestas da base, que eu estou chamando de AB, tá certo? São os lados, tá, pessoal? Nada mais é do que o lado. Nós temos também as arestas laterais, que são os lados que ficam nas laterais, que eu estou chamando de AL, ok? E a altura, por convenção, a gente chama de H. Tanto o prisma reto quanto o oblíquo, ele possui altura, né? Porque a altura nada mais é do que a distância entre as duas bases, tá? Então, continuando. Prisma regular, pessoal, é semelhante, para não dizer igual, tá? A todos os poliedros e os polígonos que a gente já estudou, os polígonos e poliedros regulares, tá? O conceito não vai mudar. Então, olha só. O nome do prisma, ele está vinculado ao número de arestas da sua base, que foi o que eu falei anteriormente, tá? E o prisma regular é um prisma reto, tá? Cujas bases são polígonos regulares. Então, ó, quando você tiver em sua base um polígono regular, e o prisma for reto, ou seja, as arestas formando 90 graus com a base, nós estamos diante de um prisma regular. Então, observe que não é muito diferente do que a gente vem estudando, né, sobre polígonos e poliedros regulares, tá? Tem alguma diferençazinha aqui, ó, mas isso aí é um detalhe, tá bom? Porque o que vem a ser um polígono regular? Vocês estão lembrados que todos os lados devem ser congruentes e todos os ângulos também?
tá? A diferença é que aqui, ó, ele tem que ser um prisma reto, tá bom? Mas no mais, o conceito ele se conserva. Então aqui temos os exemplos de alguns prismas, tá? Do dia a dia da gente, a gente pode tirar a caixa do sapato, é um prisma, a caixa de um creme dental, uma piscina, etc. Então, no nosso dia a dia, nós temos vários exemplos de prisma. E eu trouxe aqui para vocês o nome de alguns prismas regulares, certo? Como o triangular, o quadrangular, o pentagonal e o hexagonal, tá? Lembrando que o triangular são 3, né, pessoal? 3 lados, quadrangular trata-se de 4 lados, pentagonal são 5 e hexagonal, para quem ainda não lembra, não sabe, são 6 lados, certo? Então, continuando, vamos entender aqui o formulário, tá, pessoal? Olha só, área lateral. Observe que as laterais de um prisma são retângulos, né? São paralelogramos, tá certo? São retângulozinhos, ó. Beleza? Então, a área lateral, ela vai ser o número de lados, certo? Porque aqui eu não tenho apenas um retângulo, eu tenho vários. Então, é a quantidade total aqui de retângulos, que é representado pela essa letra N, vezes a área de um retângulo, tá bom? Então, para quem não lembra, a área do retângulo é base vezes altura, que nada mais é do que vai ser a aresta da base vezes a altura. Então, essa aqui vai ser a área lateral, essa formulazinha que a gente vai utilizar para calcular a área lateral de um prisma. E a área total de um prisma, pessoal, é a soma de todas as áreas, ou seja, a área lateral e ficou faltando as bases, né? E as duas áreas aqui dessas duas bases. Só precisamos calcular uma, né? Porque, ó, a área da base, AB, tá? E a gente multiplica por 2, porque eu tenho duas bases, ok? Congruentes. Então, calcular a de uma base, que vai depender aqui, não tem fórmula, tá? Porque vai depender do polígono que a gente tem aqui na base. Se for um quadrado, a gente sabe que a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado, não é isso? Então, vai depender do polígono que eu tenho aqui na base. Então, é a soma de todas as áreas. A área lateral, que compreende as arestas laterais do prisma, e somado com a área das suas duas bases, que é o polígono da base, tá bom? Vamos ver, então, aqui o volume agora. Aí, aqui, ó, eu estou enfatizando o que eu acabei de dizer, né? Com relação à área total, teremos então a soma de todas as áreas, que é a área lateral e a área da base. Não esqueça que, como temos duas bases, a gente tem que multiplicar por 2, certo? E agora vamos para o volume. O volume, pessoal, é tudo, né? A capacidade do prisma. Então, vai ser a área da base vezes a altura do prisma, tá? A área da base vezes a altura do prisma. É todo o prisma, é o volume, a capacidade, certo? Enfim, uma fórmula muito utilizada é a do volume. A área da base vezes a altura. Eu estou sendo repetitiva, tá? Para a gente decorar com mais facilidade. Vamos aqui para um exemplozinho, olha só, um exemplo resolvido. Calcule o volume de um prisma triangular regular, tá? Ou seja, esse meu prisma aqui tem como a base dele, tá? As duas bases são triângulos, triângulos regulares, certo? Que possui todas as arestas medindo 2 centímetros de comprimento. Então, aqui a gente está diante de um triângulo. Como esse triângulo é regular, nós estamos diante de um triângulo equilátero, né? Que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. E para a gente calcular, pessoal, o volume, eu preciso então da área da base, né? Ó, vamos lá para o nosso formulário. É a área da base vezes a altura. Então, eu só preciso calcular, porque a minha altura aqui, como é um prisma triangular regular, todas as arestas medem 2, então a altura também mede 2. Então, esse H eu já tenho. O que me falta para utilizar essa fórmula do volume é calcular quanto vale a área da base, que é a área desse triângulo aqui equilátero, tá? E existe uma fórmula, pessoal, fixa da área de um triângulo equilátero, tá? Então, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando o mouse, ela é uma fórmula fixa para os triângulos equiláteros.
Eu só vou utilizar essa fórmula quando for calcular a área de um triângulo equilátero, tá? Que consiste em o seu lado ao quadrado, então vai ficar L ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, no lugar do L, eu vou substituir pelo valor do lado, né? Que a gente sabe que é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que a gente sabe que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar 4. Cancela-se o 4 do numerador com o 4 do denominador, restando apenas, então, a área desse triângulo equilátero, apenas a raiz quadrada de 3. E como é área, então essa unidade aqui, ó, de medida, tá? Ela fica sendo elevada ao quadrado porque eu estou trabalhando com área. Aí eu pego, então, venho para o meu formulário e substituo, né? Então, a área da base vai ser raiz de 3 vezes o H, que no caso vai ser 2. Como não dá para multiplicar 2 que multiplica a raiz de 3, a gente deixa só indicado essa multiplicação, tá? E para ficar em questão de estética, fica mais bonitinho esse 2 aqui na frente, tá? Não tem nenhum problema se você deixar assim. Mas, para questão de estética, para ficar mais bonitinho, matematicamente falando, a gente coloca o 2 aqui na frente da raiz quadrada de 3. Lembrando que agora, como é volume, então a unidade de medida fica elevado ao cubo, tá, pessoal? Quando nós estivermos trabalhando com cálculo de volume, lembrando que tem uma terceira dimensão, que é a altura. Eu saí do chão, agora eu estou na altura, então eu estou trabalhando com volume, então essa unidade aqui fica sendo elevada ao cubo, que é esse 3, certo? Nós temos, então, aqui o segundo exemplo. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Essa aula de hoje vai servir tanto para quinta-feira, né? Tá sendo para quinta-feira, quanto para sexta, certo? Eu vou explicar os dois exemplos e eu vou explicar também um exercício que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então, se porventura você não assistiu esse vídeo, você pode assistir na sexta-feira ou lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, aqui, ó, uma piscina infantil. Uma piscina infantil, ela possui a forma de um prisma hexagonal. Então, a base aqui, pessoal, é um hexágono, possui 6 lados. Sabendo que a sua capacidade é de 4.000 litros, então esse aqui é o volume dessa piscina de água, e que a área lateral, aqui ele já diz quanto é de 12 metros quadrados, calcule a altura da piscina, certo? Então, vamos lá, ó. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura, né? Esse volume aqui, ele já deu quanto é pra gente. Eu fiz aqui uma conversãozinha, tá, pessoal? A gente sabe que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, se eu tenho 4.000 litros, eu tenho 4 metros cúbicos, tá? É só para questão, assim, de facilitar os cálculos, tá joia? Beleza, então aqui a gente já tem um volume, e o que a gente vai fazer agora? Eu vou utilizar, pessoal, a área, vou trabalhar aqui com a área da base, certo? Vou trabalhar com a área da base, que é a área desse hexágono, que consiste em 6 triângulos equiláteros, tá bom? Então, basta a gente calcular um triângulozinho e multiplicar por 6, certo? Então, vai ficar o lado, só que o meu lado aqui eu tô chamando de AB, tá? Tanto faz, vai ficar o lado aqui ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que multiplica por 6, certo? Então, olha só. Então, a área da base aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, eu fiz uma simplificação desse 6 com 4, é só você dividir por 2, ficou, então, 3 e 2, certo? Eu tô utilizando aqui, ó, a formulazinha do volume, tá bom? Para quê? Porque eu preciso aqui encontrar, pessoal, eu quero a altura. Então, eu vou utilizar essa formulazinha aqui para encontrar a altura, tá? Então, a gente sabe que essa formulazinha da área, tá? Que é o volume, que é o volume, que é a área da base vezes o H, isso aqui ele já me deu o resultado, que é 4, né? Lembra que a gente fez a conversão aqui em cima. Então, ó, dividindo aqui o 6 por 4, ficou 3 e 2, né? 6 por 4 não dá para dividir, mas a gente simplificou por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, 4 dividido por 2 vai dar 2. E eu vou igualar tudo isso aqui ao volume, que é 4, tá? Então, essa formulazinha é a formulazinha aqui do volume que eu estou utilizando. Área da base vezes a altura.
e vou igualar o resultado que foi me dado. Esse 2 que está no denominador passou para outro lado, tá? Tá dividindo, passou multiplicando. 2 vezes 4 vai ficar 8. E esse 3 que está multiplicando aqui, ó, que está multiplicando um lado, eu vou passar dividindo, então vai ficar 8 terços. Certo? Tá dando para acompanhar? Se vocês tiverem qualquer problema, dá uma pausa, volta ou manda mensagem para mim, certo? Então ficou assim, né? Beleza? Por enquanto aqui eu não posso fazer nada, né, pessoal? Porque eu não tenho aqui, eu não tenho o valor do meu lado, tá? Então, por enquanto, deixo aqui essa informação guardada, certo? Então, olha só, vamos utilizar também aqui a formulazinha da área lateral, que é o meu AL, tá certo? Que vai ser o quê? Como eu tenho seis lados, né? A quantidade aqui das arestas laterais depende do polígono da base. São 6, porque eu tenho um hexágono. Então, 6 que multiplica a área desse retângulozinho aqui, né? Que é, ó, base vezes altura. Eu estou chamando de base aqui como AB, que é a aresta da base, vezes altura, certo? E vou igualar o resultado também que o enunciado me forneceu, que é 12. Ah, professora, para que tudo isso? Para eu tentar achar o que eu preciso aqui, ó. Eu preciso achar o valor dessa incógnita, que é o lado, para poder achar a altura, tá bom? Então, igualando aqui, pessoal, ó, esse 6 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo esse 12. 12 dividido por 6, a gente sabe que é 2, certo? Então, aqui, ó, vai ficar como? Área da base não, desculpa. A aresta da base vezes a altura é igual a 2, certo? Ou seja, eu vou isolar o meu H, que é o que eu quero, eu vou deixar ele sozinho. E esse AB, que é justamente o lado que eu também estou querendo encontrar, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, a minha altura aqui vai ficar 2 dividido por AB, que é a aresta da base, certo? Vou deixar essa informação também guardadazinha, e a gente vai utilizar ela mais para frente, tá? Aqui, ó, acompanha comigo essa setinha aqui, ó. Então, vamos lá. Respira fundo. Esse exercício aqui é bem complexo, mas a gente chega no final. Olha só. Ó, H é igual a 2, né, pessoal? A 2, certo? Que multiplica 3 raiz de 3 dividido por 4, certo? Professora, o que é isso? O que é isso aqui? Ó, dá uma pausa, tá? E acompanha comigo esse cálculo aqui que eu fiz aqui no cantinho, certo? Olha só o cálculo que eu fiz aqui no cantinho. Que representa ainda essa equaçãozinha, vou trabalhar ela aqui do lado, tá certo? Olha só. AB raiz de 3, não tem a altura que a gente encontrou, a gente vai substituir esse H pela informação que eu deixei isolado aqui, né? 2AB, tá vendo? Que é igual a 8 terços. Observe que eu estou usando essa informaçãozinha aqui. Eu posso cancelar esse AB aqui, que tem 2, com esse outro, vai ficar só um AB. Vou simplificar aqui, pessoal, esse 2 e o 8. Vou dividir ambos por 2, que quer ficar 1, aqui vai ficar 4, certo? Então, ficou como na outra linha. AB, que multiplica a raiz de 3, é igual a 4 terços. Esse raiz de 3 que está aqui, pessoal, multiplicando, passa dividindo. Então, AB é igual a 4 dividido por 3 raiz de 3, certo? Só que a gente sabe que em matemática não pode haver no denominador raiz. Isso? Raiz quadrada. Mas aqui a gente não vai precisar racionalizar. Vou explicar aqui como que a gente vai fazer isso. Então, esse AB eu já achei, certo? Tudo isso a gente vai encontrar a altura. Mas calma aí que eu não vou passar. Não batam na tia Tássia, tá? Muita calma nessa hora. Eu não vou passar esse tipo de exercício para vocês. É só para estimular aqui os cálculos matemáticos. Então, olha só. Então, aqui é o meu AB, certo? Aí eu vou voltar para aquela em outra informação que eu deixei guardadinha e vou substituir, ó, para achar o H. A H vai ser igual a quem? A 2, que é dividido por tudo isso aqui, 4, que está dividindo 3 raiz de 3. Só que lembra que na divisão de frações a gente repete a primeira fração
e multiplica pelo inverso da segunda, então esse denominador vem para cima e esse 4 vem para baixo, certo? Então ficou assim, ó. Beleza? E dá para cancelar também, simplificar o 2 por 4, divide aqui ambos por 2. Sobrou então apenas o H, que é igual a 3 raiz de 3 dividido por 2 metros, certo? Então, encontrei a famosa altura que eu queria. Então, vamos recapitular aqui esse exercício. As manipulações que eu fiz. Eu fiz o seguinte. Eu utilizei, então, a fórmula do volume, tá bom? E a informação que ele me deu. Se o enunciado, pessoal, diz as informações pra gente de volume, de área, é porque a gente vai utilizar, tá bom? Então, eu reescrevi aqui a fórmula do volume, tá? Antes eu fiz uma conversão. Só para não trabalhar com esses 3 zeros aqui, eu fiz uma conversão de litros para metros cúbicos. Ficou 4, ficou mais fácil para fazer os cálculos, tá certo? Então, aqui, ó, substituindo aqui na forma do volume vai ficar como? A área da base vai ser a área desse triângulo equilátero. Como são 6, tá? Eu reescrevo a formulazinha e multiplico por 6. Lembrando que esse AB representa o lado, que é a aresta, certo? Aresta ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Simplifiquei o 6 com 4, ficou 3 e 2, tá? Aí eu peguei e vou substituir, então, essa formulazinha aqui, ó, no volume. Então, vai ficar 3, que multiplica o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, que multiplica o H que eu quero encontrar. Isso aqui vai ser igual a 4, porque é o volume que ele disse que essa formulazinha vai me fornecer o resultado 4. Aí, fazendo uma manipulação matemática aqui, ó, o denominador está dividindo, passa, multiplicando, ficou 8 terços, e ficou AB ao quadrado, raiz de 3 vezes H. Eu não tenho H e nem tenho AB, então eu preciso achar o AB para poder encontrar o H, tá certo? Em uma equação não pode ter duas variáveis. Eu só posso ter um valor desconhecido, senão eu não consigo aqui resolver essa equação, tá? Então, eu vou utilizar a outra informação que ele me deu, que foi da área lateral, que consiste na área desses 6 retângulos. Como são 6, eu vou multiplicar apenas né, fazer a continha só com um retângulo e multiplicar por 6. A área do retângulo é base vezes altura. A base aqui é AB vezes H. Isso aqui é igual a quanto? Igual a 12. Lembra do enunciado aqui, ó, 12. Beleza. O que a gente vai fazer? Se 6 está multiplicando, passou dividindo 12. 12 dividindo por 6 vai dar 2. Então, como eu quero achar o H, eu tenho que deixar ele isolado, não é isso? Tá bom? Então, esse AB que está multiplicando passou dividindo. Então, ficou H é igual a 2 dividido por AB. Aí eu disse que você pausasse, né? Guardasse essa informaçãozinha que eu preciso achar quem é AB para substituir aqui nessa equaçãozinha para finalmente encontrar quem é o meu H, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui do lado, eu vou trabalhar, então, com essa informação aqui inicial, também que eu tenho duas equações aqui que eu deixei guardadinha, que é essa aqui em laranja e essa em vermelho. Preciso trabalhar e manipular com as duas para descobrir, então, quem é o AB, substituir aqui e achar o H, tá certo? Então, voltando para a equação 1, que é essa daqui, tá bom? Vai ficar AB ao quadrado, que multiplica a raiz de 3. Quem é o H agora, pessoal? O H agora é 2 dividido por AB. Então, vou substituir essa informação aqui, tá bom? Feita a substituição, reescrevo todo o restante, igual a 8 terços. E aqui eu faço as simplificações, né? Aqui, como eu tenho AB ao quadrado, é porque eu tenho AB vezes AB. Então, um desses AB simplifica com esse outro aqui do denominador. Só sobra um AB. Esse 2 e 8 dá para simplificar por 4. Ficou 1 e 4. Dá para simplificar por 2, minto eu. 2 e 8 são números pares, dá para a gente dividir ambos por 2. Resultando em 1 e aqui em 4, tá certo? Então, na outra linha ficou como? A aresta da base ficou 1 apenas, que multiplica a raiz de 3, igual, então, a 4 terços. Isolando aqui a minha variável AB, essa raiz de 3 que está multiplicando passou dividindo. Então, o meu AB, que eu tanto queria, tá? Que representa o meu lado, a minha aresta, é igual a 4 dividido por 3 raiz de 3. Então, eu vou pegar essa informação aqui e jogar onde? Jogar aqui no denominador dessa segunda equação para descobrir, então, finalmente, quem é a minha altura. Então, a minha altura é igual a 2 dividido por isso aqui, pessoal, ó.
Mas aqui eu já vou me antecipar. Divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo contrário dessa. O contrário desse número é um denominador vem para cima e o numerador vem para baixo. Por isso que ficou assim. Faço a simplificação aqui por 2. 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2. Então, o meu H só sobrou apenas 3 raiz de 3 dividido por 2. É o resultado, então, aqui da minha altura, tá? Então, fiz várias manipulações aqui para encontrar o valor da altura dessa piscina, beleza? E no exercício aqui de fixação, nos exercícios de fixação, você não vai fazer nenhum cálculo, porque aqui no número 1, ó, quais os principais elementos de um prisma? Você vai lá no texto e vê quais os principais elementos de um prisma, tá? Aqui, ó, vou voltar aqui para você ver. Os principais elementos de um prisma são a aresta da base, arestas laterais e a altura, certo? Então, essa é a resposta do número 1 que você vai colocar aqui no exercício de fixação, beleza? Número 2, quais os nomes dos prismas regulares? Também tá tudo aqui no texto. Falei por falar novamente. Então, vamos voltar aqui para mostrar para vocês, para ninguém ficar com dúvida na hora de resolver esse exercício. Ó, os prismas regulares que nós temos é o triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Todos regulares. Número 3. Número 3. Descreva o formulário do prisma. Esse formulário aqui é a fórmula da área lateral. A área aqui da base não precisa, porque vai depender do polígono. Então, é só da área lateral e do volume. Aí você vai reescrever aqui esse formuláriozinho, certo? E o nivelamento, pessoal, ó, para quem já cansei de dizer, vou dizer de novo, tá? Entra na plataforma Smart para você ter acesso lá aos exercícios e às videoaulas, certo? E aqui é a nossa, então, a nossa aula sobre a atividade 28. Explicação do conteúdo, da teoria, tá certo? E resolvendo juntamente com vocês também um exercício de fixação, corrigidíssimo aí com vocês, certo? Então, desejo a todos uma excelente semana, bons estudos, até mais. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, não deixe essas atividades atrasarem, porque a gente está em final de bimestre e eu preciso de ter todas as atividades atualizadas, pessoal, é muito importante. Beijos, fiquem com Deus, a presença de vocês é a devolutiva da atividade, tá bom? Beijos, fique com o Papai do Céu. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.